Olá pessoal, estamos fechando o mês de julho, ainda em meio à pandemia da Covid-19 e infelizmente registrando muitos casos de contaminação e óbitos. Entretanto, não podemos esquecer de homenagear quem partiu e manter viva a memória de quem se foi e também a solidariedade às famílias. E mais uma vez aqui nós vamos lembrar de José Paulo de Andrade, o radialista que fez história na vida do rádio brasileiro e também nas ondas da Rádio Bandeirantes. Ele que faleceu no dia 17 de julho. Nesse momento nós vamos lembrar desse grande nome através do depoimento de um outro destacado radialista, que é o professor Luiz Fernando Malhoca, que conviveu com José Paulo de Andrade. Ele vai trazer para a gente agora algumas histórias de José Paulo de Andrade, a vivência que teve com ele na Bandeirantes. Vamos acompanhar. E agora eu converso com o professor, com o radialista, ex-diretor da Rádio Bandeirantes, Luiz Fernando Malhoca. Nós estamos aqui rendendo nossas homenagens ao José Paulo de Andrade. O Zé Paulo de Andrade, como ele era tratado, pelos amigos, pelo ambiente de trabalho, por todos. E nós temos muitas lembranças. E uma das pessoas que conheceu muito bem o Zé Paulo de Andrade foi o Luiz Fernando Malhoca. Luiz, fala um pouco das suas lembranças do Zé Paulo, como ele era, como foi o seu último papo com ele. Bom, Pedro, o Zé Paulo era uma pessoa muito especial, por várias razões. Primeiro porque ele era um profissional não só competente, mas como muito sério, muito honesto. E ele buscava sempre a perfeição, ele buscava sempre alcançar o melhor para oferecer aos seus ouvintes a primazia da informação correta. Isso hoje é um artigo em falta. Hoje as pessoas trabalham muito com release, leem informações que estão na internet, nem sempre vão buscar na fonte como ele sempre procurou. Nosso contato começou muito cedo, quando eu ainda era jovem e era participante do Clube RB. Eu ia à rádio buscar prêmios, isso lá na Paula Souza, na zona cerealista de São Paulo, e vez ou outra eu via passar, mas eu não tinha nenhuma intimidade, não era muito ligado. Ele ainda era uma pessoa da área esportiva e pouco depois ele migraria para a parte musical. Ele teve uma participação que foi muito forte na área de disc jockey, como a gente chamava na época, apresentador de programas musicais. E ainda hoje alguns artistas se lembraram, em homenagens póstumas a ele, se lembraram de como ele tratava bem os novos artistas, os postulantes ao sucesso e principalmente o pessoal da gravadora que ia acompanhar, normalmente chamados de divulgadores, que iam acompanhar e levar até a rádio aquele cantor novato, aquela cantora pretendia um lugar ao sol, etc, etc. Então, aí fica evidenciado também o caráter do profissional José Paulo de Andrade. Agora, mais recentemente, nós estávamos em contato, eu cheguei a falar com ele domingo retrasado, 2 dias antes de ele ser internado, e ele demonstrou nas últimas conversas uma preocupação muito grande com Salomão Esper, o seu irmão mais velho e o seu companheiro de jornada por várias décadas. Eles apresentaram juntos o jornal Gente durante um bom tempo, desde que o Vicente Leporassi faleceu e a emissora trocou o programa chamado Trabuco, que era o sucesso na voz do Leporassi, pelo jornal Gente, incluindo aí Geomir Betting, junto com essa dupla já citada do Salomão e do José Paulo. E ele, por causa da queda do Salomão, que quebrou o fêmur na época do Natal, ele vira e mexe se preocupava. Eles se falam, ou melhor, se falavam com muita frequência, mas ele também tinha essa preocupação de ligar para saber como é que estava. E no último domingo, dia 5 de julho, eu conversei com ele para lembrá-lo de que no dia seguinte o Pulo do Gato faria 15 anos em novo horário.
ou seja, sempre foi o tradicional das 6 às 7, e há 15 anos passou a ser às 5:30 da manhã. E aí vale também uma lembrança que mostra quem era o profissional que com 78 anos de idade, com a doença que o acometeu, a DPOC, né, enfisema pulmonar, dificuldade para respirar, ele acordava cedo para poder apresentar o programa, lia os jornais e para poder oferecer sempre o melhor e cumprir a sua tarefa. Num outro sentido, uma outra pessoa já teria dito, olha, eu vou parar por aqui, mesmo trabalhando em casa, tendo a facilidade de ter um home studio, ele poderia ter parado, mas não foi até o fim, nunca ele esmoreceu, e nesta oportunidade em que conversamos na noite de domingo, eu notei que no dia seguinte ele não foi ao ar. Nem fez, obviamente, um comentário a respeito dos 15 anos, eu achei estranho. E aí liguei para a esposa dele e ela falou que ele não estava bem e que ela pretendia levá-lo ao hospital. E na terça ele foi internado e aí foi detectado com o vírus e lá não saiu mais. É lamentável perda. A gente tem uma lembrança, e acho que o Brasil todo, o país, as vinhetas Jornal Gente, Pulo do Gato, a gente tem essa referência gigantesca do Zé Paulo de Andrade, os comentários, né? A gente acompanha assim, vai ser realmente muito difícil. A gente estava imaginando a volta, né, depois dessa fase toda aí que a gente está vivendo de pandemia, como a gente seria, né, como seriam os noticiários, as pessoas retornando, infelizmente algumas referências, como Zé Paulo, muita gente, infelizmente, está indo embora, é uma perda assim, irreparável, e a gente sente muito. Eu sei que você deve estar sentindo bastante, você foi muito amigo, conhecido dele, esteve ali na Bandeirantes muito tempo. Eu só queria assim, que você, nesse último momento que você teve papo com ele, alguma coisa que ele tenha dito, você falou que estava preocupado com o Salomão, e assim, você deve ter tido alguns momentos, alguma curiosidade dele, alguma coisa que ele tinha, que você acha que é curioso, algum momento de humor, alguma coisa que tenha acontecido, que você recorda da sua convivência com o Zé Paulo de Andrade? Olha, eu vou contar uma historinha que depois que nós conversamos, ele e eu, a respeito, ficou mais fácil de poder contar. Eu não me sentiria à vontade se ele não soubesse isso que eu vou dizer e tivesse esperado essa oportunidade que ele não está mais presente para poder contar. Nas minhas viagens internacionais, normalmente, indo ao Congresso de Rádio e Televisão, que se realiza anualmente em Las Vegas, chamado de maneira de sigla de NAB, é uma feira onde são lançados vários produtos para a área, tudo na base da tecnologia, mas voltado para a área do rádio e da televisão. E aí, numa das lojas em que eu estava passeando, visitando, conhecendo, era uma cadeia que já não existe mais, já deu falência, chamada Radio Shack. Eu encontrei, eu estou falando Sim. entre 90 e 91, provavelmente, 92, por aí. E conheci um aparelho, fui perguntar o que tinha de novidades e tal, e achei lá um aparelho interessante, e o rapaz falou, olha, tem um smoke detector, é um detetor de fumaça. Para que serve? É um lançamento que nós estamos fazendo, e normalmente é para residências, hotéis, etc. Você instala no teto da sua casa, e se houver sinal de fumaça, automaticamente vai disparar um alarme tipo cigarra, bem forte. Como é que ele funciona? É uma bateria de 9 volts que você coloca, não tem chafio, não tem nada. É interessante, me dá um aqui. E na hora minha cabeça já se voltou para uma determinada coisa. Então agora voltamos para o Brasil. Normalmente, os apresentadores de rádio, não só o José Paulo, mas também
eles fumavam no estúdio. E eu sempre fui muito disciplinado, muito exigente com a disciplina, e eu proibia que o pessoal comesse e bebesse no estúdio, o que era também normal, principalmente para quem trabalhava à noite. Mas vira e mexe nós tínhamos problemas de refrigerante, de café que virou na mesa, e isso danificava o equipamento, fiação e tudo mais. E eu botei lá os cartazes e o proibido fumar, obviamente, também. Por dois motivos. O principal, porque eu me preocupava com a saúde dos funcionários, inclusive daqueles que não fumavam, e que eram obrigados a aspirar o cigarro e a fumaça daqueles que fumavam. E, por outro lado, o equipamento também sofria com isso, né? Ar-condicionado, etc. E num domingo, à tarde, que nós que somos do meio conhecemos bem, quando há transmissão de futebol, os estúdios ficam vazios. E nós temos apenas, como era a configuração da Rádio Bandeirantes naquele tempo, um andar em que ficavam os estúdios, praticamente sem ninguém. E no andar de baixo, onde tinha o controle geral, onde é manipulado todo o sistema para fazer as conexões com o campo de futebol e etc. E também um mini estúdio, que era um local onde se fazia o plantão esportivo. Aí eu fui até a minha sala, peguei algum material, me viram, dois colegas me viram chegando e tudo mais, cumprimentei e fui ao estúdio vazio. Me coloquei embaixo da mesa de locução e parafusei o aparelho. Eram dois parafusos que vinham junto, coloquei lá a bateria de 9 volts e automaticamente ele ficou preso na parte de baixo do tampo da mesa. No dia seguinte, eu apenas e tão somente fiquei espreitando para ver o que é que ia acontecer. E não deu outra. Na hora do pulo do gato, o José Paulo, entre umas e outras notícias lá, acendeu o cigarro. E como era hábito, eles colocavam a mão com o cigarro aceso, normalmente a mão direita, embaixo da mesa, para que a fumaça não viesse para o rosto de quem estava falando e também para não incomodar os demais. E nessa altura do campeonato, a fumaça atingiu o detetor e ele saiu em disparada com aquele som fortíssimo da cigarra. Segundo, eu não estava na rádio, porque era muito cedo, e o operador que viu, acompanhou a situação e que se assustou também com o ruído, disse que o Zé Paulo falou: isso só pode ser coisa daquele FDP, falou um palavrão homenageando a minha mãe, do Malhoca. E destruiu o aparelho e jogou fora. Algum tempo depois, o Zé Paulo e eu conversamos a respeito. E aí eu disse: Zé Paulo, toda a intenção era para que vocês não fumassem. Porque, além de contaminar o ambiente, vocês estão prejudicando a si mesmos. Mas não adianta, porque e não é assim que vai ser e tal. Discutimos várias vezes. Eu nunca me lembro de ter brigado com algum colega. Aliás, eu não era o briguento era o José Paulo. Mas nunca alguém brigou tanto comigo como o Zé Paulo. E sempre no melhor sentido, no melhor intuito de conseguir o máximo para a sua equipe de jornalistas. Ele era bastante corporativista e cuidava muito do seu pessoal. Então, essa foi uma passagem que depois nós até demos risada, depois de passado aquele episódio, e algumas vezes ele disse isso no ar, né? Que só parou, infelizmente, quando infartou. Aí não adiantava conversar. E ele mesmo disse no ar, eu ouvi 2 vezes, ele dizendo: a gente não para porque precisa parar, a gente para quando a natureza
ou quando a saúde da gente fica debilitada e nos força a parar, como foi o caso, através do infarto. Ele teve que colocar a ponte de safena e daí para frente a coisa só piorou, porque ele teve enfisema pulmonar e agora, recentemente, ele teve uma crise, estava trabalhando em casa, muitas vezes com balão de oxigênio, e etc, etc. Mas ficam sempre as boas lembranças, independente desses atritos, que eram atritos completamente, estritamente profissionais, eram todos eles para melhorar a qualidade daquilo que a gente oferecia aos ouvintes da rádio. Você lembra do Zé Paulo e lembra desse tempo, né? Eu peguei essa fase também em jornal, trabalhando no Diário Popular, na Record, na CCBN, enfim, outras emissoras que eu passei, a Rádio América, a Gazeta, num período que as pessoas fumavam, né, no ambiente de trabalho, comiam, pediam refrigerante, lanche, e as jornadas eram intensas, não só de esportes, mas de trabalho, no modo geral, e tinha toda aquela tensão. E, infelizmente, algumas pessoas acabaram realmente deixando a saúde de lado por uma paixão, e essa coisa do cigarro fez parte de um período que não existiam essas campanhas que nós temos hoje. Até existiam, mas elas não eram assim tão intensas, né? Eu tenho bem essa ideia na cabeça do que você está dizendo. Mas, no Malhoca, você tem uma história muito interessante. Eu quero logo marcar um papo contigo também. Você tem muita história. Eu quero que você sempre registre essas histórias para mim. Eu sei que você tem muitas passagens com Salomão Esper, com Zé Paulo de Andrade, que a gente está rendendo as homenagens aqui hoje para ele. Eu quero agradecer o seu tempo aqui comigo, mas em breve a gente renova o contato e vamos contar as histórias que essas gerações precisam conhecer pessoas como vocês, para aprender, né? Para aprender o jornalismo, o radialismo, enfim, para a gente levar essa informação bem apurada que dessa geração, né, que fez a diferença. Então a gente precisa mostrar isso para a moçada que está chegando aí. Muito obrigado, viu, Fernando? Sempre um prazer, nós podemos conversar quando você quiser. Forte abraço. Sucesso, abração. Tchau, tchau.